Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que está passando aqui na minha cabeça e que eu acho que é muito interessante da gente conversar, debater e pensar um pouquinho sobre isso. O assunto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é: nem sempre a gente deve colocar a culpa na deficiência por tudo que acontece na nossa vida. Por exemplo, a deficiência, você nasceu com ela. Você não pediu para nascer com essa deficiência. Beleza? Você não pediu, aconteceu. Porém, nem tudo que acontece na sua vida, a culpa é 100% da deficiência. Vai ter coisas que sim, porque infelizmente a gente vive em um mundo cruel, né? Um mundo que é preparado para quem enxerga e não para a gente que tem uma deficiência. E vai ter momentos que você vai esbarrar com pessoas que são capacitistas, que são preconceituosas, que não vão te aceitar só por você ter uma deficiência. Por outro lado, tem coisas que a deficiência não tem nada a ver. E às vezes a gente fica pensando: eu não vou fazer isso porque eu tenho deficiência. Eu não vou fazer isso porque a deficiência me impede. Gente, beleza, vamos lá, você tem a deficiência visual. Mas, por exemplo, fazer faculdade. Eu quero muito fazer faculdade, mas eu não vou fazer porque vai ser muito difícil por conta da deficiência. Vamos responder isso aqui. Eu não vou aliviar e dizer para você, romantizar e falar assim: vai lá, vai ser tudo mil maravilha, porque não vai ser. Faculdade em si já é uma coisa muito difícil para todo mundo, seja ela pessoa com deficiência ou sem deficiência. Vai ser difícil, vai ser desafiador. Você não está ali no ensino médio, no ensino fundamental, que é uma coisa mais tranquila. Você está formando uma profissão, você está se transformando em um profissional. E para isso você vai passar por situações que são desafiadoras, sim. E para a gente que tem deficiência visual, é ainda mais complicado. Mas assim, você vai olhar para a faculdade e pensar: poxa, eu não vou fazer porque eu tenho deficiência, eu não vou conseguir. Esse pensamento, ele só vai te limitar, ele só vai te diminuir, ele só vai fazer com que você desista do seu sonho. Então, o que eu quero que você pense é: até que ponto a deficiência é responsável e até que ponto a deficiência não é. Porque vai ter coisas que vão te limitar, a deficiência ela vai te limitar. Por exemplo, você ir para uma balada à noite. É bem difícil, né? Um ambiente escuro, um ambiente com muito barulho, muita gente. Então, acaba que é um pouco desafiador. Eu particularmente, não gosto muito justamente porque eu não consigo ver o que está acontecendo. E eu não consigo, eu sou um pouco controladora nesse sentido de querer entender o que está acontecendo ao meu redor, sabe? Por mais que eu não enxergue tudo. Então, essa questão para mim não dá certo. Mas, por exemplo, quero gravar vídeo para a internet, mas não gravo porque a minha deficiência não permite. Por que não? A deficiência ela vai te limitar sim em algumas coisas. Você não vai conseguir ver tudo que está ali acontecendo, né? Mas ela não vai te impedir de fazer isso. Então a gente precisa parar de colocar a culpa somente na deficiência e começar a se autorresponsabilizar por algumas coisas, começar a se autorresponsabilizar por as coisas que estão acontecendo ali. Então esses dias, por exemplo, lá no TikTok, eu conversei com vocês um pouco sobre relacionamento e a deficiência visual, porque teve uma pessoa que comentou que ele nunca tinha se relacionado e que a culpa disso tudo era da deficiência. Primeiro, o relacionamento é pessoa com pessoa, certo? Sim, vai acontecer de você esbarrar com uma pessoa, seja homem ou mulher, independente do que seja, que não queira se relacionar com você só por conta da deficiência. Vai acontecer. A gente não pode ser hipócrita e dizer que isso não vai acontecer, porque a gente está em um mundo onde as pessoas são cruéis e isso pode acontecer. Mas, por outro lado, você pode se esbarrar com uma pessoa que não vai olhar para a sua deficiência, que vai olhar para você como ser humano, para o ser humano que você é, para o que você pode agregar na vida do outro, para o conhecimento que você tem, para o que você transforma na vida do outro. E que esse é um relacionamento legal, porque assim, eu vou dizer uma coisa para vocês: se você for se relacionar com alguém que desde o início te rejeita por conta da deficiência, e mesmo assim você aceita se relacionar com essa pessoa, você vai sofrer, porque essa pessoa ela vai te humilhar o tempo inteiro. E isso não é legal. Então, assim, o relacionamento ele é muito pessoa com pessoa. Então, uma coisa que é interessante, que eu indico para vocês é: parem de focar só na deficiência, invistam em vocês também, façam uma faculdade, façam um curso, tenham hobbies, tenham gosto. Por exemplo, aqui, ó, café. Esse aqui é um hobby meu, eu amo fazer isso, é uma terapia para mim, estar ali moendo café, eu faço isso todos os dias. E eu não só entendo aqui o processo de fazer o café, mas eu também entendo a parte técnica.
porque é um negócio que eu gosto, né? Vinho também é um negócio que eu gosto de estudar, que eu gosto de experimentar, viajar também é um negócio que eu gosto, ler livros. Então, assim, seja uma pessoa interessante, independente da deficiência, porque é isso que vai interessar em um relacionamento. É isso que vai fazer a pessoa despertar e querer estar com você, né? Quando é uma pessoa que não vai olhar só para sua deficiência, que é o ideal que isso aconteça, né? Porque a deficiência ela não é o todo da nossa vida. E aqui entra essa questão do porquê que a gente não deve colocar a culpa na deficiência, né? De tudo na nossa vida. Porque a deficiência ela não é o todo. Tem uma pessoa por trás da deficiência, tem um ser humano por trás da deficiência que pensa, que sente, que fica com raiva, que se estressa, porque é um ser humano que está vivendo a vida pela primeira vez. A gente não aprendeu a viver a vida, a gente não veio com um manual de instruções que diz assim, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Tem um script da vida, né, que diz que você tem que fazer, estudar, né, o ensino fundamental, o ensino médio, fazer faculdade, casar, ter filho, mas e se você não quiser fazer esse script? Se você não quiser, por exemplo, fazer um concurso público, se você quiser ir por outro caminho, então, assim, a vida é ser humano. Você é mais ser humano do que a sua deficiência. Eu diria que a deficiência ela é como se fosse 10% da nossa vida e o ser humano por trás é 90%. Entende? Então, eu espero que esse conteúdo faça vocês pensar e não colocar a culpa de tudo que acontece na vida de vocês na deficiência e começar a distinguir onde a deficiência tem culpa, onde a deficiência não tem culpa e se autorresponsabilizar por aquilo que vocês estão fazendo, por aquilo que vocês estão buscando. E outra coisa, busquem conhecimento, busquem se aprimorar como pessoa e não somente focar na deficiência. Entendam que as coisas vão ser difíceis para nós, por conta da deficiência, sim, mas que existe acessibilidade, existe adaptações, existem tecnologias assistivas, ou seja, existe muitas coisas que ajudam a gente a conseguir fazer as coisas. Quando eu fui fazer pesquisa no laboratório, o laboratório não era acessível para mim. Mas ao invés de olhar para aquilo e pensar, eu não vou fazer pesquisa porque o laboratório não é acessível, não. É aí que você tem que mudar o jogo e pensar como que eu posso adaptar esse ambiente para que eu possa conseguir fazer a pesquisa, que foi isso que eu fiz. Eu adaptei o laboratório praticamente todo. E foi assim que eu consegui fazer a pesquisa, né? Então a gente precisa parar de colocar a culpa somente na deficiência, começar a se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem na nossa vida e entender até que ponto, né, a deficiência vai e até que ponto é você. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado a refletir, a pensar um pouco e principalmente se autorresponsabilizar pelas coisas que acontecem na sua vida, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.